em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, versículo de número 8. Se você puder, em reverência à palavra de Deus, e pôr de pé para nós, é uma alegria imensa estarmos aqui para desfrutarmos da palavra, amém? Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 17, versículo 8. O tema da mensagem de hoje é Vencendo os Amalequitas. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou de amém? Amém. Êxodo diz assim, 17:8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Aleluia. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Pelejou contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quem está acompanhando comigo, diga amém. Amém. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso colocaram uma pedra embaixo dele para que ele sentasse sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro de outra, e assim ficaram as mãos de Moisés firmes até que o sol se pôs. E assim Josué venceu Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um livro, fala aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, dizendo: Jeová disse, o Senhor é a minha bandeira. Então disse: o Senhor jurou que haverá guerra entre o Senhor e Amaleque de geração em geração. Feche seus olhos agora. Querido e amado Deus, eterno e poderoso Pai, nessa noite nós estamos na tua casa, Senhor. Pai amado, nós bendizemos e exaltamos o teu nome. Pai amado, Pai querido, pela oportunidade de estar aqui na tua casa e ouvir a tua palavra. Senhor amado, sabemos, Pai, que muitas coisas o inimigo às vezes levanta para não chegarmos à tua casa, para não estarmos na tua presença, para roubar a palavra de nós. Então, Senhor, agora nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, que todo mal caia agora por terra em nome de Jesus. Ah, Senhor amado, nesta hora nós repreendemos todo mal, repreendemos todo espírito maligno que conspira contra a tua palavra. Ah, Deus, em nome de Jesus nós oramos e declaramos a tua bênção. Ah, Deus, e te pedimos, fala conosco, fala com a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém e amém. Sente em nome de Jesus. Feche sua Bíblia. Amém? Não fique lendo a Bíblia na hora da mensagem. Fique só ouvindo, porque eu creio que Deus vai falar com você nesta noite. Amém? Irmãos, Deus, Ele sempre levantou um exército. E eu quero dizer para você nesta noite: você faz parte do exército de Deus. Você faz parte do exército de Deus. Agora, quando nós falamos de exército, quando nós falamos que fazemos parte do exército de Deus, nós estamos dizendo que há um inimigo a ser vencido. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém.
Os irmãos que ouvem bem nessa noite, amém? Existe um exército, existe um inimigo a ser vencido. Mas eu quero dizer nesta noite, talvez você veio aqui cansado da batalha, mas o Senhor vai renovar as suas forças. E Ele diz para mim e para você nesta noite, aleluia, Ele diz para mim e para você nesta noite, que Ele é conosco. O Senhor é a nossa bandeira. Quando Deus está conosco, irmãos, quando o Senhor é conosco, por mais que muitas vezes a gente pense que o inimigo vai vencer, por mais que muitas vezes a gente se encontre entrincheirado, cercado pelo inimigo, mas a vitória é garantida. Aleluia. Levante sua mão direita e diga: a vitória é garantida. A vitória é certa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: a vitória é certa. Aleluia. Então, queridos, Deus é com o seu povo. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. E talvez você vai sair daqui hoje, nessa noite, e vai ter uma semana de batalha, vai ter uma semana que você vai ter que confrontar os seus inimigos. Mas o Senhor é contigo para te dar vitória, para te dar a estratégia correta, para te dar a sabedoria correta, para te dar a força necessária, para te dar a visão que você necessita, para que você saia daqui abençoado para vencer, porque o Senhor é a nossa bandeira. Quando a palavra de Deus diz que Israel estava em Refidim, Refidim significa lugar de descanso. Quando Deus faz uma promessa para mim e para você, preste atenção, Ele faz uma promessa para que nós venhamos nos transportar para o lugar da promessa. Então, por mais que eu não esteja agora experimentando a promessa de Deus, há uma promessa de Deus na minha vida, e essa promessa não pode cair por terra. Nessa promessa eu tenho que estar firmado. Israel, o povo de Deus, saiu do Egito e estava caminhando para a terra da promessa. Talvez você não chegou na terra da promessa ainda, mas eu profetizo que você vai chegar em nome de Jesus. Mas o inimigo quer nos tirar do lugar do descanso, ele quer nos tirar de repetir, ele ataca para roubar o nosso descanso, para roubar a nossa força, para nos tirar da presença de Deus, para roubar a promessa. Mas, irmão, quem tem promessa de Deus não morre até ver todas as promessas de Deus sendo cumpridas na sua vida. Aleluia. Então, querido, talvez o inimigo diz para você o que foi das promessas, o que são feitas das promessas do Senhor. Mas eu quero te dizer, o Senhor vai te conduzir ao lugar da promessa nessa noite, em nome de Jesus. Então Israel estava em Refidim, que é um lugar de descanso, que é um lugar da preparação, para chegar no lugar da promessa. Tem pessoas aqui nesta noite que estão a um passo da terra da promessa. Tem pessoas aqui nesta noite que falta pouco para um grande avivamento, varrer a casa, abençoar a casa, salvar o marido, salvar o filho, salvar a família. Mas o inimigo, quando vê e percebe que se aproxima a hora da vitória, ele levanta um exército para roubar a nossa fé e para roubar a nossa esperança. Preste atenção no nome de Jesus. Se você está passando por luta, toda grande luta precede uma grande vitória de Deus na sua vida. Toda grande luta precede uma grande vitória. Todo deserto vem antes da terra prometida. Aí o inimigo, ele se levanta, e o nome do inimigo é Amaleque. Quando nós vamos ver a história desse povo, os amalequitas, nós temos que voltar lá para Esaú, porque a palavra de Deus diz que Esaú, ele casou com mulheres que não tinham aliança com Deus, e em Gênesis capítulo 26 a palavra de Deus diz que essas mulheres foram um peso para os seus pais, foi um motor para os seus pais, que era Isaac
e Rebeca, servos de Deus. Quem está entendendo? Preste atenção em nome de Jesus, para que você entenda o que Deus quer falar com você nesta noite, para que você entenda a palavra de Deus nesta noite, porque há uma palavra de revelação para você nesta noite, há uma palavra profética para esta igreja, para cada um de nós aqui nessa noite. Aleluia. Então Amaleque, que era neto de Esaú, ele veio de uma aliança fora da legalidade. Isso significa que todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas que estão fora da legalidade, que estão debaixo de rebeldia, não são abençoadas por Deus. E isso acaba em quê? Em transtorno, isso acaba em lágrima, isso acaba em dor. Por isso, irmãos, eu quero dizer para você que se Deus disse não, é não. Se Deus disse pare. Esaú, ele ultrapassou o princípio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre foi honra pai e mãe. Esaú desonra o pai, desonra a mãe, casa com mulheres que não estavam dentro da linhagem de Deus, e como resultado são povos, tribos e nações que andaram fora da vontade de Deus, e dentro desses povos estavam os amalequitas. Sabe qual é o problema nosso? Que muitas vezes nós fazemos aliança com quem nós não deveríamos fazer aliança. Sabe qual é o nosso grande problema? Que muitas vezes a bênção de Deus está retida, porque nós sentamos à mesa com quem nós não deveríamos sentar na mesa. O Espírito Santo de Deus está falando com você aqui nesta noite. Nós estendemos as mãos e escutamos quem não deveríamos escutar. Preste bastante atenção nisso. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar sabedoria e discernimento. Aleluia. O Espírito Santo de Deus vai nos dar uma visão de águia aqui nesta noite, para que nós possamos entender quais são as pessoas que nós devemos fazer aliança, quais são as pessoas que nós devemos caminhar, porque a palavra do Senhor já diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Não é todo mundo que eu devo ouvir, não é com todo mundo que eu devo caminhar, não é com todo mundo que eu devo sentar numa mesa, e não é todo mundo que pode entrar dentro da minha casa. Então tem pessoas, preste bastante atenção, você vai entender a palavra. Tem pessoas que o inimigo coloca muitas vezes como vaso instrumento para atrasar o agir de Deus na nossa vida. E tem muito crente que está iludido, pensando que é de Deus quando não é de Deus. Deus fala para você nesta noite: cuidado com as suas alianças, cuidado com aquilo que você leva para a sua casa, cuidado com as suas escolhas, cuidado com os seus caminhos, cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas atitudes, porque essas atitudes podem dar legalidade aos amalequitas de agir e de atuar nas nossas vidas. Então os amalequitas, eles já surgiram de uma rebeldia. Tudo que nasce fora da legalidade e da bênção um dia gera vergonha, transtorno e dor. Por mais que no primeiro momento possa parecer bênção, no primeiro momento pode parecer uma bênção, no primeiro momento pode parecer maravilhoso, mas se a palavra de Deus disse que não, eu não devo aceitar, eu não devo levar para a minha vida, porque hoje possa ser que não cause problemas, hoje possa ser que não cause transtorno, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, a colheita virá. Então por isso que muitas vezes a gente diz para os jovens: cuidado com quem você namora, cuidado com quem você se relaciona, porque isso causa transtorno, dor e vergonha. E às vezes as nossas decisões hoje aparentemente são boas, aparentemente são corretas, e a gente quer negociar com Deus, e a gente quer negociar com os absolutos de Deus, mas lá na frente vem o resultado. Por isso que muita gente dorme espiritualmente.
Segundo, a trajetória de Amaleque. Amaleque significa peso, engodo. Amaleque na Bíblia, eles se tornaram inimigos de Deus. Eles se tornaram os inimigos da promessa. Em Números 14, 43, eles destroem os israelitas, vencem os israelitas. Em Juízes 3:13, ele faz aliança com Moabe contra Israel. Em Juízes 6:3, ele faz aliança com os midianitas. Preste atenção, para roubar a colheita de Israel. Israel era o povo da promessa. Israel era o povo da aliança. Mas esses amalequitas agora estavam roubando a colheita do povo de Israel. Tem muita gente aqui que está plantando, mas não está colhendo. E tem muita gente aqui que já desistiu da colheita. Mas eu quero dizer para você, não desista da colheita. Não desista da colheita. Há uma palavra profética de Deus para nós, para mim, para você nesta noite. Que Deus vai levantar juízes, Deus vai levantar libertadores, Deus vai levantar gideões, Deus vai levantar Josué, e eles vão trabalhar em nosso favor, porque Deus tem um agente preparado para abençoar a minha e a tua vida, e o inimigo não vai roubar a tua colheita. O inimigo pode estar roubando a tua colheita, mas eu quero dizer para você, Deus vai enxugar o inimigo. E agora, irmãos, eu quero que você preste bastante atenção. Os amalequitas é o povo que compra a unção, é o povo que negocia a unção, e é o povo que tem a linguagem de prata. Quando Deus mandou Saul destruir os amalequitas, Saul poupou o rei dos amalequitas, Saul poupou o melhor do gado dos amalequitas. Aí quando Samuel veio, ele passa o fio da espada, o rei, ele passa o fio da espada que restou, e ele diz para Saul: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar, porque o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Então os amalequitas, ele pega toda a fortuna que eles têm, e eles querem comprar o povo de Deus e querem calar a voz dos profetas. Mas eu quero dizer para você nesta noite, não deixe que Amaleque cale a sua voz. Não deixe que os amalequitas calem a sua voz. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Muito embora alguns irmãos não estejam entendendo o teor da palavra, mas eu sei que alguém está entendendo aqui nessa noite o que Deus está querendo falar para nós nesta noite. Chegou o momento da batalha entre Israel e os amalequitas, porque eles vêm para roubar a promessa. O inimigo vem para roubar a colheita. O inimigo vem para destruir a família. O inimigo vem para destruir o casamento. O inimigo vem para roubar a paz, para roubar a alegria. Então é hora da batalha. Eu quero dizer para você, se o inimigo está querendo roubar a tua paz, se o inimigo está querendo se mandar na tua casa, é hora de você parar de relaxar e é hora de você entrar na batalha. Porque tem muitos crentes que não estão entrando mais na batalha. Eles não oram mais, eles não jejuam mais, eles não intercedem mais, eles não consagram mais, eles não fazem mais campanha, eles não estão mais na igreja. Mas eu quero dizer para você, se o inimigo está te atacando, é hora de se levantar com a força de Deus, com a palavra de Deus, na unção do Espírito. Ele não vai destruir a nossa casa, ele não vai destruir a nossa família. Então o Amaleque, ele vem para destruir a nossa família, ele vem para roubar a nossa paz, ele vem para destruir a promessa que Deus fez para nós. Mas o Deus que nós servimos é fiel para cumprir todas as promessas que ele fez. O Deus que nós servimos é fiel para cumprir todas as promessas que ele fez. Levante sua mão direita para o céu em nome de Jesus. Sem batalha, meu irmão, não há vitória. Sem batalha, meu irmão, não há escape. Sem batalha, meu irmão, não há promessa cumprida. É hora de se levantar para confrontar o inimigo. É hora de nós se levantarmos na unção do Espírito, de
o lugar da paz, o lugar para recobrar as forças. Eles estavam a um passo da terra da promessa. Mas o inimigo, ele disse assim: nós vamos atacar Israel, porque Israel está fraco, porque Israel está cansado. E muitas vezes, irmãos, o inimigo nos ataca quando nós estamos cansados. Ele nos ataca quando nós estamos enfraquecidos. É quando vem um problema e você diz assim: vem uma luta, já surgiu outra luta, vem uma tribulação, já surgiu outra tribulação. Acabei de resolver um problema, já surgiu outro problema para me resolver. O inimigo é covarde, mas hoje nós vamos dizer como Moisés: o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é conosco, aleluia. Ele é o general do nosso exército. Glória a Deus. Aleluia. O que é que representa Amaleque hoje para nós? Representa a nossa natureza caída, representa o pecado, representa Satanás e seus demônios que agem para nos afastar do lugar da promessa, que agem para roubar a nossa paz, que agem para nos tirar do lugar do descanso. Mas há uma promessa de Deus para nós: eu serei convosco, marche, 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 eu serei convosco, eu serei convosco, eu serei convosco, diz o Senhor. Olha que o irmão está do seu lado e diga: o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco, nós vamos vencer, irmão. Se o Senhor é conosco, nós vamos vencer, aleluia. Se o Senhor é conosco, a promessa vai se cumprir. Se o Senhor é conosco, nós vamos vencer o inimigo. Se o Senhor é conosco, a nossa casa vai estar protegida. Se o Senhor é conosco, o lugar da promessa vai chegar. Agora tem duas maneiras de vencer o inimigo. A palavra de Deus diz: disse Moisés a Josué: escolhe homens, vai pelejar contra Amaleque, porque amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Arão estará a vara de Deus estará na minha mão. Aleluia. Quando Moisés diz: a vara de Deus estará na minha mão, ele está dizendo: a autoridade de Deus estará na minha mão. Então tem muito crente que hoje ele quer enfrentar Amaleque, ele quer confrontar o inimigo, ele quer vencer o inimigo sem a vara, que é a autoridade. Mas Deus vai restaurar cajado na nova crente aqui nesta noite. Aleluia. Deus vai restaurar a autoridade de crente aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. E há uma equipe que trabalha, uma equipe de intercessores. E a palavra de Deus diz que Josué fez como Moisés lhe disse. E no versículo 13 diz: e Josué venceu a Amaleque e passou ele ao fio da espada. Sabe por quê? Porque Josué estava debaixo de uma cobertura espiritual. Aleluia. Sabe por que Josué venceu? Porque enquanto Josué estava batalhando, Moisés estava com as mãos estendidas. E a palavra de Deus nos diz, irmão Wagner, que isso significa que quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Mas quando Moisés abaixava as mãos, Israel perdia. Amaleque prevalecia. Isso significa que a luta não é no campo físico. A luta, antes de tudo, é no campo espiritual. É contra principados e potestades. Quem está entendendo, diga amém. Então talvez você esteja lutando e algo aparentemente é no campo físico, mas a palavra de Deus nos fala em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra principados, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Às vezes algo cansa-nos no mundo físico e no mundo espiritual, e nós pensamos que é a pessoa, e nós pensamos que é o patrão, e nós pensamos que é o colega de trabalho, ou é o camarada trouxa do mundo, mas não é. Por trás há uma obra maligna que nós temos que discernir. Por trás há uma ação maligna que nós temos que perceber. Por isso, irmãos, muitos irmãos estão lutando no campo físico e estão atirando no lugar errado. Toda batalha
batalha do crente tem que ser vencida antes de tudo no mundo espiritual. Enquanto Moisés levantava a mão, com a vara de Deus na sua mão, Israel prevalecia. Tem muito crente que está debaixo de cobertura espiritual e prevalece, e vence, e caminha, e conquista. Em contrapartida, tem muitos crentes que regridem na sua caminhada e que sofrem consequências porque saem debaixo da cobertura espiritual que Deus lhes designou. Porque a palavra de Deus diz que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Preste atenção no nome de Jesus. Quando você estiver na batalha, lá na sua casa, e muitas vezes você está, eu estou aqui com um papel, com todos os nomes. Eu faço isso porque eu sou esquecido. E também porque quando eu leio no papel, é como se eu estivesse vendo você. Quando você estiver batalhando lá, eu vou estar aqui orando e intercedendo por você, em nome de Jesus. E eu creio que os amalequitas vão cair por terra, em nome de Jesus. Quando você estiver como Josué, no campo da batalha, lá na tua casa, lá no teu trabalho, na tua escola, lá naquela viagem que você vai ter que fazer, nós vamos estar aqui intercedendo por você, aqui no corpo do mosteiro, aqui no ponto da montanha, que é o altar, nós estaremos orando e intercedendo e dizendo: Senhor, abre mão, meu filho, Senhor, abre mão, minha serva, Senhor, repreenda todo mal, Senhor, derruba por terra o inimigo, e o Senhor vai te dar vitória. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa equipe é composta de 3 homens. Moisés, que era o pastor de Israel, sobre a sua mão estava uma vara. A vara estava na mão de Moisés, não porque ele fosse bom, mas porque Deus o escolheu. Segundo lugar, a segunda pessoa era Arão, que se tornou o primeiro sacerdote de Israel. Arão representa aquelas pessoas que estão sempre do lado do pastor, estão sempre do lado daquele que está intercedendo. E em terceiro lugar, a terceira pessoa é Ur. A palavra de Deus não fala muito sobre Ur. Alguns estudiosos dizem que ele era esposo de Miriam. Se isso é verdade, ele era cunhado de Moisés. Agora, o fato importante é que Arão e Ur reconheceram que Moisés estava sendo o instrumento para Israel vencer, e humildemente seguraram nas mãos de Moisés para que ele continuasse intercedendo por Israel. Sabe o que Ur significa? É aquela pessoa que, quando nós estamos cansados, com os braços cansados, com a vida cansada, é aquela pessoa que vai chegar do nosso lado e vai dizer: você está cansado, mas eu vou estar aqui para te ajudar, segurar a tua mão e te ajudar. Aleluia. Então eu quero profetizar para você, em nome de Jesus, nessa noite, que Deus vai levantar um Arão e um Ur para estar do teu lado nessa batalha que você está travando, em nome de Jesus. Quantos creem, quantos recebem de amém? Ur, para nós pregarmos sobre Ur, nós temos que olhar as 2 únicas referências da Bíblia a respeito dele, que é essa e é em Êxodo 24:14, que diz que enquanto Moisés subia para o monte, ele deixou Arão e Ur como líderes de Israel. De tal maneira que quando o povo queria consultar a Deus e que Moisés não estava, procurasse Arão e Ur. Isso significa que a pessoa que Deus vai levantar para estar do nosso lado é uma pessoa que conhece a Deus e que tem intimidade com Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que Deus está ardendo no meu coração. Deus está falando isso ao meu coração. Existem crentes, pessoas que estão em Israel, são pessoas da aliança, que se abrem com o ímpio e que compartilham segredos com o ímpio. A criatura que ainda não nasceu de novo. E há sempre algo errado. Há sempre algo errado. Há sempre algo errado. Quando o crente é mais amigo de um ímpio do que de outro crente. Há sempre algo errado. Por que comunhão há entre as trevas e a luz?
Aí você pode dizer, pastor, então eu não posso ser amigo do descrente. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Mas o Senhor fala para muita gente aqui nesta noite, para algumas pessoas aqui nesta noite. Pare de estar compartilhando com algumas pessoas aquilo que você tem que compartilhar com Deus. Pare de estar revelando segredos para algumas pessoas que você tem que falar para o Espírito Santo. Porque o inimigo, ele se transforma em anjo de luz. Não é muito que os seus ministros se transformem em ministros de luz a fim de enganar. A fim de enganar. Por isso que algumas pessoas estão com o negócio travado. Por isso que algumas pessoas veem que tem potencial para vencer, para se deslanchar no mercado, para crescer, para ser abençoado em tudo, para ser abençoado na área familiar, para ser abençoado na área espiritual, mas algo está travando. Às vezes é por causa da aliança que você está fazendo. Às vezes é por causa de com quem você está sentando. Porque, irmão, tudo que nós fazemos lança uma informação no mundo espiritual. Aprenda isso. Se você tivesse uma caneta e um papel, anotasse isso. Tudo que nós fazemos lança uma informação no mundo espiritual. Lança uma informação no mundo espiritual. E essa informação é a legalidade para que o Espírito Santo de Deus haja ou para que demônios hajam. Por isso que não é com todo mundo que o crente tem que ter aliança. Não é com todo mundo que o crente tem que ter aliança. Aí tem gente que diz assim, não, mas lá é de Deus. De Deus o quê, irmãos? Não está dentro da palavra. Como é que você diz que é de Deus? Ah, porque fulano é homem de Deus, mas nem aceitou Jesus ainda. Está preso em um engodo religioso. Está preso em um engodo religioso que muitas vezes imita o povo de Deus. Aí diz, não, mas isso não adianta negociar. Eu não tenho aliança com os amalequitas. Não tenho aliança com os amalequitas. Porque Deus vai te levar para o lugar da promessa. Aleluia. Um é aquele amigo leal que trabalha sem querer aparecer. Arão é aquele sacerdote fiel que está sempre do nosso lado para sustentar as nossas mãos quando nós estamos cansados. Moisés é a cobertura espiritual sobre a sua vida, há um cajado de Deus, e esta autoridade é a senha para que o povo vença. E depois da vitória, Moisés levanta um altar, coloca um ouro. Jeová é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. Porque todos os exércitos, quando iam para a batalha, iam com estandartes e com bandeiras, e quando o inimigo olhava para as bandeiras do exército rival, ele dizia: aquele exército é forte, aquele exército é poderoso, porque aquele exército tem bandeira. Quando os amalequitas vieram marchando contra Israel, eles vinham com bandeira, e Israel estava sem bandeira, porque eles vinham saindo do Egito, eles estavam saindo da escravidão. Aí os amalequitas disseram: nós vamos vencer Israel, porque ali é um exército fraco. Aí Moisés disse: nós não tínhamos bandeiras físicas, mas a nossa bandeira é o Senhor, por isso que nós vencemos. Aleluia. Por isso que muitas vezes as pessoas olham para nós, muitas vezes as pessoas olham para mim e para você, e eles não têm discernimento. Eles não têm discernimento e eles zombam de nós, porque eles não estão vendo uma bandeira física, mas há uma bandeira espiritual que é o nosso Deus para cuidar de nós, para cuidar de mim e de você. Aleluia. Então, querido, esta palavra desta noite é para que você saia daqui, porque o Senhor quer nos armar e nos capacitar para vencermos batalhas. Amém? Quantos aqui já passaram por batalhas? Levante sua mão. Quantos aqui estão passando por uma batalha? Continue com sua mão levantada. Ah, mas eu quero dizer para você: o Senhor vai te capacitar nesta noite. O Senhor vai colocar cajado na mão de pessoas aqui nesta noite. Aleluia. E esse cajado representa a autoridade que você vai usar na tua casa, que você vai usar no lugar do seu descanso, que você vai usar e repetir. Nós não temos aliança com Amaleque. Ele anda
sua atenção, por favor. O inimigo ele é sagaz, o inimigo ele é covarde, o inimigo ele é estrategista, ele é inteligente. Mas o Deus que nós servimos é mais inteligente que ele. O Deus que nós servimos é mais poderoso que ele. Aleluia. Amanhã você vai sair para a batalha. Amanhã você vai sair para a batalha. E nós estaremos no monte de Deus. Nós estaremos com a vara do Senhor nas nossas mãos. E você vai disparatar o inimigo. Aleluia. E você vai disparatar o alegre. Porque até a jornada do caminho da promessa, nós teremos muitas batalhas para enfrentar. Até a terra que manda leite e mel. Nós teremos muito o que fazer. Nós teremos muito que usar a espada. Mas nós estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. O Senhor estará sempre conosco. Por isso vamos caminhar. Por isso nós vamos sair de repetir. E vamos continuar essa jornada até a terra prometida. E vamos desfrutar da terra que manda leite e mel. Aleluia. O inimigo vem marchando para destruir o casamento. Vem marchando para roubar os filhos. Vem marchando para tirar o foco. Vem marchando para nos tirar da presença de Deus. Aleluia. Mas o Senhor é a nossa bandeira. Ele não vai nos vencer. Então talvez você esteja desanimado essa semana. Talvez você esteja desanimado esta semana. E você chegou a dizer assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, o ímpio vive bem. Mas eu que estou na tua presença, estou querendo fazer o que é correto. Eu só vivo debaixo de luta. Eu só vivo debaixo de peia. Eu só vivo debaixo de problemas. O Senhor diz para você que Ele está renovando as tuas forças nessa noite. Aleluia. Deus trabalha por você quando você dorme, diz a palavra. Deus trabalha em meu e em seu favor. Muitas vezes, quando nós não vemos, o milagre de Deus chega para nós. A bênção de Deus chega para nós. E o milagre nós vamos desfrutar e dizer: aleluia. Então, assim como Moisés, vamos levantar o altar. Aleluia. Eita, Deus está falando ao meu coração fresquinho, no forno de Jeová. Levanta o altar na tua casa. Você que tem uma família maior, faz um culto familiar na tua casa. Ah, pastor, mas os meus filhos, eles às vezes não gostam de culto familiar. O Senhor falar para você nesse dia, quando você começa a fazer o culto familiar, os teus filhos, eles vão sentir falta do culto quando você esquecer. E vão dizer assim: pai, mãe, e o culto hoje? Bora pro culto hoje familiar. O teu marido que não é crente vai ficar também com desejo de estar no culto familiar também, vai participar do culto familiar. Você vai orar por ele, vai ler a Bíblia para ele nesse momento. Levante um altar na sua casa. Levante um altar no seu trabalho. Infelizmente nós não estamos levantando altares. Muitas vezes nós estamos cavando poços em terras que não tem água. Muitas vezes nós estamos dando muito ponto de faca. E estamos perguntando para Deus por que é que a bênção não está chegando. Mas Deus é um Deus tão santo que respeita a tua palavra. Deus diz assim nos Salmos que Ele exaltou o seu nome e a sua palavra acima de tudo. Isso significa que o próprio Deus não quebra a sua palavra. Por isso que Deus fala muitas vezes pouco, usando a linguagem profética. Esse negócio de toda a vida tem linguagem profética, tem linguagem profética, tem linguagem profética, há uma coisa errada. Deus não anda falando em linguagem profética porque tem uma palavra para nos guiar. Deus não deixou o profeta para guiar a igreja, Deus deixou a palavra para guiar a igreja, o Espírito Santo para conduzir os crentes à palavra. Mas toda palavra que sai da boca de Deus, Ele está alimentado essa palavra para cumprir. Por isso Ele diz para Jeremias: o que você vê, eu vejo a vara de amendoeira. Você viu bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu zelo pela minha palavra para cumprir, diz o Senhor. E muitas vezes estamos caminhando por
com princípios que pensamos que são os princípios da palavra e não somos abençoados. Essa semana eu coloquei algo no Facebook, aí uma pessoa disse assim: eu também quero desfrutar disso, dessas bênçãos. Pois vamos caminhar pelo princípio. Deuteronômio 28, se você ouvir e obedecer a voz do Senhor, você não precisará correr atrás de bênção. As bênçãos que correrão atrás de ti. Então Josué respeitou o princípio de estar debaixo da autoridade espiritual. Moisés respeitou o princípio de estar com a vara de Deus na sua mão. E Arão respeitou o princípio de reconhecer quem Deus estava usando. Sabe qual é o nosso grande problema? Estamos muitas vezes querendo dar vida para aquilo que Deus está matando. Olha o meu irmão que está do seu lado e diga isso. Não dê vida ao que Deus está matando. E tem muita gente que está querendo matar o que Deus está dando vida. Me lembro de uma experiência que eu tive. E eu fiquei sabendo disso de muito perto. Que o camarada estava se levantando contra a obra de Deus em um lugar para matar o pastor e para destruir a igreja. Literalmente, matar o pastor. E o pastor levantou a igreja enquanto campanha de oração. E Deus, usando um vaso, uma serva de Deus, uma senhora bem simples, mas instrumento nas mãos do Senhor, disse que ai daquele que tocasse na obra de Deus, porque aquela obra não era dos homens, aquela obra era de Deus. Em poucos dias, aquele homem que se levantou como instrumento para destruir a obra de Deus, sofreu um acidente, quebrou a bacia e mandou chamar e reconhecer que aquilo estava acontecendo, porque ele se levantou contra a obra de Deus. Mandou chamar o pastor. Aí o pastor disse: pois bem, depois eu vou lá orar por ele, com o pensamento cristão batendo no seu coração, de estender a mão àquele que lhe atacou. Mas Deus levanta novamente o vaso, em palavra profética, e disse: não quero dar vida àquilo que eu estou tirando vida. O Senhor falou: eu não te autorizo a orar, porque há pecados que são para a morte. E a palavra de Deus diz: por esses eu digo que não ore. Então assim, queridos, nós temos que caminhar no princípio. Amém? Nós temos que caminhar no princípio. Tem muita gente que deixa de abençoar a sua igreja para abençoar outra obra lá fora. Tem muita gente que deixa de obedecer aqui na igreja para obedecer lá fora também. Inclusive eu fico sempre de olho, eu fico sempre observando algumas coisas. E eu fico assim, Deus fica ministrando ao meu coração. Deus fica ministrando ao meu coração, falando ao meu coração. O porquê e muita gente aqui ainda não está desfrutando de algo grande nas mãos do Senhor. É porque estão caminhando fora do princípio. Respeite o princípio. Diga: eu tenho e respeitar o princípio. Qual o princípio? Eu devo estar debaixo da cobertura. Eu devo estar com a vara de Deus na minha mão. Eu devo pelejar contra a Amaleque sobre a direção que o Espírito de Deus está me dando. E eu não devo fazer aliança com o inimigo. Não me chame, não me convide para sentar na mesa com os amalequitas, porque eu não vou. Não me convide para ir na sua casa, vai estar com os amalequitas, porque eu não estarei. Nem eu, nem a minha esposa, porque eu quero caminhar dentro do princípio. Eu quero estar dentro do princípio. Esteja dentro do princípio. Esteja dentro da palavra de Deus. E você vai sair essa semana, você vai sair hoje dessa igreja, e essa semana você vai ter grandes vitórias de Deus na sua vida. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus que se você se alinhar nessa noite, se você alinhar a sua vida dentro do princípio, há uma bênção de Deus vindo para você nesta semana em tua direção.
dentro do princípio. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero vencer os amalequitas, porque eu estou caminhando para o lugar da promessa que Deus fez para a minha vida. Aleluia. Então, queridos, nessa noite há um confronto espiritual sendo travado. Há um confronto, há uma batalha espiritual sendo travada. Se atente para isso, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, se atente para este confronto espiritual que está sendo travado. Tem muito crente que está dormindo, alavante, e não está percebendo o que está acontecendo ao redor dele. E o inimigo está achando graça, está dizendo: eu tenho liberdade de agir aqui porque não percebe nada. Tem muito crente que não está percebendo a atuação do inimigo. Abra teus olhos espirituais. Abra teus olhos espirituais. Antes da luta ser física, ela é espiritual. Antes da luta ser física, ela é espiritual. Olha lá no teu trabalho. Olha lá no teu trabalho. As nossas atitudes são senhas de acesso ao mundo espiritual. E muitas vezes o inimigo pega as nossas palavras, pega as alianças que nós estamos fazendo. As alianças que nós estamos fazendo. Muitas vezes eu na escola do ensino médio, o pessoal dizia que eu era besta e era separatista, porque não era com todo mundo que eu me sentava e fazia amizade, não. Eu era isolado lá na sala. E eu dizia: Senhor, eu antes de ter amizade com o mundo, eu quero ter amizade contigo. Então tem muita pessoa, tem muito crente, que infelizmente não é crente. E crente, até o diabo é. E mais que nós. Nós temos que ser, antes de tudo, filhos de Deus. E eu suspeito muito, que aqui na nossa igreja, 90% ainda não nasceu de novo. 90% ainda não nasceu de novo. Tem que nascer de novo. Da árvore. Tem que nascer de novo da árvore do Espírito. Tem que ter visão espiritual. Tem que caminhar dentro do princípio. Por isso que muitas vezes o inimigo está se andando na sua vida e tudo está travado. Mas o Senhor vai destravar em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai dar discernimento. Aleluia. Porque tem irmãos que é igual as 4 estações. Né? Termina o verão, outono, primavera e inverno. Tem gente que é assim. Uma hora está uma bênção, caminhando dentro do princípio. 3 meses ele está caminhando dentro do princípio. Os outros 3 meses ele está frio. Os outros 3 meses ele está desviado. E os outros 3 meses é processo de arrependimento. E isso é um ciclo vicioso. Uma hora está uma bênção, uma hora está frio, uma hora está desviado, uma hora está passando pelo ciclo do arrependimento. Aí pergunta por que é que as coisas não acontecem. Porque você não está caminhando dentro do princípio. Aleluia. Pois essa palavra nessa noite eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos vencer esses amalequitas que estão roubando nossos sonhos. Nós vamos vencer esse inimigo que está querendo nos tirar do lugar da promessa. Nós vamos vencer esses inimigos que vão querer roubar a nossa família e nos tirar da presença de Deus. Há uma promessa de Deus vindo em direção a mim e a você nesta noite. Levante sua mão direita ao céu. Aleluia. Faça uma oração neste momento. Faça uma oração neste momento. Aleluia. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Faça uma oração neste momento. Nesse momento que eu peço para você levantar as mãos e fechar os seus olhos. Faça como Josué fez com Moisés. Obedeça. Obedeça. Deus está alinhando pessoas aqui nesta noite. Deus está alinhando pessoas aqui no princípio. Nós vamos vencer os amalequitas. Nós vamos vencer o inimigo que está querendo roubar a nossa paz. Eu profetizei
sua mão, em nome de Jesus, esse cajado. Aleluia. Receba agora na sua mão esta